Quando você assiste um filme ou uma série de TV, você sabe identificar se os personagens negros são bem construídos ou apenas mais um estereótipo negro que o audiovisual infelizmente disseminou? Eu já falei aqui no canal sobre o negro mágico, a mami e alguns outros tropos negros, que ao invés de mostrarem pessoas negras como seres complexos, mostram como personagens rasos e disseminam visões negativas sobre toda uma etnia. Pode parecer bizarro falar sobre isso, mas Hollywood e vários outros países vêm mostrando personagens não brancos como estereótipos por muitos anos, e já passou da hora disso mudar. Eu já expliquei aqui o que é um tropo, já falei o que é um estereótipo, mas para quem não sabe o que é e por que razão ele pode ser considerado algo negativo, eu vou deixar a playlist completa sobre os estereótipos linkada aqui em cima, para quem quiser saber mais sobre o assunto, tá? Mas dizendo de forma superficial, um estereótipo é normalmente o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada ou generalizada de alguma coisa. São visões sem aprofundamento sobre algo ou alguém e são usados principalmente para definir ou limitar pessoas, grupos e coisas. Então, pensando nisso, é fácil perceber o quanto estereótipos podem trazer uma visão única, limitada e problemática. E depois de termos passado anos vendo nas telas de cinema e da televisão personagens negros sendo tratados apenas como estereótipos, se você quer ver mais inclusão, eu tô trazendo aqui algumas dicas para perceber se um filme trata os seus personagens negros como mais do que estereótipos. Se eles possuem mais profundidade do que essas classificações tão rasas que a gente acaba vendo por aí, ok? Quando assistir a um filme ou uma série, você pensa nessas coisinhas que eu vou falar para saber se esse é um filme antirracista, se esse é um filme que realmente preza por uma inclusão. Eu já falei aqui sobre o estereótipo do negro que morre primeiro, algo que durante um tempo foi usado dentro dos filmes de horror, mas que aos poucos a gente tem visto parar de acontecer. Ao mesmo tempo, quantos são os filmes ou séries em que os personagens negros acabam mortos? The Walking Dead e Fear the Walking Dead tem toda uma gama de personagens negros que são apresentados ao público para morrer. Diga-se de passagem, na primeira temporada de Fear the Walking Dead, os 3 primeiros personagens que morrem são pessoas não brancas. E esse tipo de situação é recorrente nos filmes e séries de Hollywood, tá? Pode ser algo que fazem de maneira inconsciente, mas no fim, na maioria dos filmes e séries, a vida de pessoas brancas vale mais. O tropo do negro mágico é exatamente isso. Personagens negros que são inteligentes, que possuem algum tipo de sabedoria, mas que sua função é somente impulsionar os personagens brancos. A função desses personagens é exatamente servir os personagens brancos ou ser algum tipo de mentor, guia espiritual para esses personagens brancos, tá? Eles não possuem desenvolvimento próprio e é importante lembrar que personagens negros, eles merecem mais do que isso. Eu já fiz um vídeo inteiro, sobre isso, onde eu explico bem direitinho e dou exemplos de personagens que se enquadram no estereótipo, do negro mágico. Em vários filmes e séries nós conhecemos personagens assim. A gente nunca sabe nada da família, dos amigos ou de qualquer coisa de fora daquele ambiente branco que estamos vendo. O único interesse visível nesses personagens diz respeito às pessoas brancas com quem o personagem negro convive. Se você assistir algo que o personagem não tem nenhum background, já pense que isso é meio problemático. Algo que volta e meia acontece em filmes e séries é que quando 2 pessoas negras solteiras se encontram, elas automaticamente acabam em um relacionamento. Isso é outra coisa extremamente problemática, porque na vida real não é assim. Não é porque eu conheci uma outra pessoa negra que automaticamente eu vou ter interesse sexual e romântico nessa pessoa, tá? E é extremamente racista pensar desse jeito. Isso não acontece com os personagens brancos que a gente encontra em filmes e séries, não é? Personagens brancos, mesmo quando eles vão se relacionar em geral, possuem questões interessantes e bom desenvolvimento, enquanto personagens negros simplesmente são colocados juntos sem nenhum desenvolvimento lógico. No filme 3 Anúncios para um Crime, isso acontece com os 2 personagens negros.
A melhor amiga da personagem principal, né, encontra o outro cara negro do filme e na próxima vez que eles aparecem em cena, eles já estão juntos como um casal. Pensar dessa forma limita os personagens negros, tá? Não dá profundidade a eles e relega seu desenvolvimento a segundo plano. Você já ouviu falar do teste de Bechdel? Aquele teste onde observam se existe mais de uma personagem mulher dentro do filme, se elas possuem nomes, se elas falam entre si e se a conversa não envolve falar sobre homens. Existe algo semelhante para observar a inclusão real de personagens negros, que é o chamado teste de Duvernay. Sim, em homenagem à cineasta Ava DuVernay, que é uma grande, entusiasta e lutadora pela real inclusão de negros dentro do cinema e da TV. Esse teste analisa se existem 2 personagens negros ou mais dentro de um filme ou série que não estão romanticamente envolvidos, que possuem diálogos dentro, do filme, da série, e esse diálogo não tem nenhuma relação com consolar, aconselhar ou apoiar um personagem branco. É algo que pode parecer mínimo, mas a maioria dos filmes não passa, tá? Não passa no teste de Duvernay. Séries como House, que possuem um personagem negro super importante, falha nesse teste. A série não possui nenhum outro personagem negro que tenha destaque, que não seja um convidado, tá? E sem ser um interesse amoroso desse personagem que tem destaque dentro da série. E assim, também não existe nenhum diálogo que não se relacione com algum personagem branco. Quantos filmes de Salvador Branco você conhece? Nesses filmes, o personagem negro geralmente acaba sendo coadjuvante da sua própria história. Vamos pegar o filme Histórias Cruzadas, que eu já falei aqui no canal, tá? O filme se passa numa época de grande segregação racial, onde os negros eram humilhadíssimos. E o filme usa essa narrativa, mas a protagonista da história não é nenhuma das personagens negras. É a personagem da Emma Stone, que usa das histórias das personagens negras para contar sobre o racismo. As personagens negras servem como um degrau para impulsionar a personagem branca, apagando completamente a luta das pessoas negras. E nem é que Skeeter, a personagem da Emma Stone, seja uma personagem ruim, mas a forma como construíram a história, ela é absurdamente questionável. O filme Green Book é outro que faz isso do início ao fim, tendo inclusive um personagem branco ensinando a um personagem negro como ele deve agir e do que deve gostar para ser negro. Porque assim, não basta existir fiscal de sexualidade, agora também existe fiscal de negritude. Então, muitos são os filmes que possuem personagens negros, mas a inclusão não é real. Então é importante observar essas características que eu citei aqui antes de dizer que um filme é antirracista, que empodera os negros. Para um filme realmente ser antirracista, ele precisa ter uma inclusão verdadeira e não seguir esses padrões que eu citei acima. Quantos filmes assim você conhece? Comenta aí embaixo e se inscreve no canal para ter mais vídeos sobre esse tipo de assunto, ok? Tchau!